A paz de Cristo, sejamos todos bem-vindos a esta nossa edição do nosso Master Coach. Hoje temos como proposta de tema o chamado de Isaac, o filho da promessa de Abraão. Este conteúdo foi extraído como fonte primária às Escrituras Sagradas, da Bíblia Sagrada, no primeiro livro de Gênesis, capítulos 17, versículo 19, até capítulo 26, versículo 29. Em termos de composição ou estrutura, vamos ter 5 partes. A primeira vai ser a aliança de circuncisão. Neste momento, o Senhor estabelece a aliança com Abraão. Depois temos Abraão posto à prova. A terceira parte é Abraão manda o seu servo buscar uma mulher para o seu filho Isaac. A quarta parte é os descendentes de Isaac. E a quinta e última parte é a promessa a Isaac. Podem até já achar curioso porque que, se nós queremos meditar sobre o chamado de Isaac, porque estamos a chamar Abraão. É propositado, é lógico, porque assim se procedeu de acordo com a tradição sacerdotal em que Abraão prefigura como o patriarca, isto é, ele é assim pela fé, o pai de muitas nações que proviram depois dele. É de Abraão que descende toda aquela linhagem de sucessão no plano de salvação de Deus com a humanidade, que depois culmina com a vinda de Cristo, em que Cristo vem cumprir plenamente todo este plano de redenção e de reunificação de toda a humanidade para com o povo. Agora toda a humanidade é como se fosse uma única família, em que o pai dessa uma única família é Abraão. Por isso é que, invariavelmente, temos que chamar Abraão para nos recordarmos quais foram as circunstâncias da aliança que o Senhor estabeleceu com Abraão, de forma a podermos compreender, então, como é que surge Isaac e o Isaac, por assim dizer, cumpre a sua missão terrena neste plano de salvação. No capítulo 17, quando da aliança da circuncisão que o Senhor estabeleceu com Abraão, importa dizer que o Senhor apareceu para Abraão pela primeira vez, Abraão tinha 75 anos. O chamado que o Senhor estabeleceu com Abraão era que Abraão saísse daquela terra, deixasse seus pais, deixasse a sua casa e fosse para uma outra terra que o Senhor fosse lhe indicar. Essa foi a primeira vez que o Senhor apareceu para Abraão. Tinha Abraão, nessa altura, 75 anos. E Abraão esperou pelo cumprimento da promessa e o Senhor voltou a aparecer para Abraão quando ele tinha a idade de 86 anos. Nessa altura, o Senhor diz a Abraão: Abraão, quero fazer de ti pai de muitas nações. Então Abraão diz assim: como é que eu serei pai de muitas nações se eu nem sequer tenho um filho? Tudo que tenho é um servo. Será que este meu servo que vai herdar tudo que eu tenho? Então, quando o Senhor diz que não será o teu servo, sai para fora da tenda, olha para os céus. Sabemos essa parte porque meditamos no tema anterior. Mas, decorrente dessa aliança, Abraão pediu um sinal, e o Senhor fez aquele sinal, instruiu Abraão para que cortasse animais aos pedaços, com exceção da pomba e da rola. E depois o Senhor passou como que fogo a confirmar, a testificar. E a partir daquele momento, aquilo foi como um juramento que o Senhor estava a fazer com Abraão. O Senhor estava a prometer que iria cumprir cabalmente aquela promessa que ele fez com Abraão. É como se aquilo fosse um juramento, que Deus estivesse a jurar a Abraão que iria cumprir aquela promessa. Passado isso, o Senhor volta a aparecer para Abraão. Abraão já com a idade, com os 86 anos. Então, Sara, esposa de Abraão,
Abraão tinha um casamento monogâmico, esperou pelo cumprimento da promessa através da sua esposa Sara, e a sua esposa Sara é quem, sentindo que o plano que Deus tinha feito a Abraão, geralmente estava a ser frustrado pelo fato dela ser estéril. Então ela sugere a Abraão que tome uma das suas escravas, Agar, para que dela tivesse o filho que o Abraão tanto aguardava. E assim Abraão anula isso, e depois de Abraão anuir isso, teve esta filha. A verdade é que a Agar, ela ainda grávida. Ela, quando percebeu-se que já estava grávida, à espera do filho de Abraão, ela começou a olhar para a Sara, que era sua senhora, neste caso, com desprezo. E Agar sentiu-se mal diante disso, e é assim que ela volta para Abraão e diz para Abraão que se fosse o Abraão fazer a justiça, que Abraão acolhesse aquela vergonha que ela estava a passar pelo fato de ser olhada com desprezo com a sua própria escrava. Então Abraão disse para ela que, olha, tu tens toda a justiça de fazer dela aquilo que tu entenderes. Então diz a palavra que a Sara começou a tratar mal e a humilhar Agar. Então é assim que Agar fugiu da presença de Sara e foi-se pela mata fora. Chegado ao deserto, o anjo do Senhor desce a Agar e diz: o que tu fazes aí? Volta para a casa da tua senhora, humilha-te e arrependa diante dela, peça a ela desculpas, mas desde já o filho que tu estás a gerar, eu vou lhe abençoar grandemente, será pai de muitas nações. Então volta Agar para o convívio com Abraão e Sara. Nasce Ismael, filho de Abraão. Quando Ismael tem a idade de 13 anos e Abraão está com 99 anos de idade, o Senhor volta para Abraão. Quando o Senhor volta para Abraão, estabelece ou renova a aliança que tinha feito com Abraão, dizendo que Abraão tinha que ser íntegro, tinha que ser reto, tinha que ter uma retidão moral, e que para tal ele haveria de fazer de Abraão pai de uma grande nação. E a partir daquele momento, Abraão já não se chamaria Abraão, mas sim Abraão, a significar pai de muitas nações, e a sua esposa Sarai, na altura, já não se chamaria Sarai, mas sim Sara, que significa rainha. E que eles, os dois, iriam gerar um filho espiritual. E que esse filho espiritual eles iriam dar de nome Isaac, que em hebreu pronuncia-se Ishak. Ishak em hebreu significa aquele que ri. Rir, piada. É assim que quando o Senhor diz isso a Abraão, Abraão sorriu. Abraão prostrou-se por terra, mas sorriu. Porque ele pensou: eu tenho 99 anos, a minha esposa quase 90 anos. Como pode ser possível nós concebermos? E depois disse que os anjos do Senhor em 3 foram visitar Abraão. Abraão, reconhecendo-os, saiu ao seu encontro, recebeu-os e pediu que eles bebessem de uma água e de alguma refeição que ele haveria de servir, para que eles não fossem para uma outra casa antes de sequer receberem ou aceitarem aquela oferta que ele faria de coração, como um bom anfitrião. Então, enquanto o Abraão está a conversar com os 3 escravos, ele saiu repetidamente, foi diligente, organizou a água, preparou uma refeição e pão, ázimos de pão, serviu aquela visita. Enquanto ele conversava com aquela visita voltou a dizer que de hoje a 1 ano a tua esposa, Sara, terá um filho. Sara, quando ouviu isso, a Sara também riu. Só que o sorriso da Sara, diferentemente de Abraão, foi um sorriso de dúvida. Então, o Senhor diz a Abraão: por que a tua esposa está a rir-se? Então a Sara diz que não, eu não me ri. E o Senhor diz que não, tu te riste sim, porque eu vi. E é assim que realmente, depois, passado 1 ano, nasce Isaac. Realmente, quando nasce Isaac,
finalmente a Sara ri, mas ri agora da alegria, porque Isaac significa aquele que ri. E foi o cumprimento da promessa através do Isaac. Quando nasce Isaac, o Senhor então diz: é com este que eu vou estabelecer a minha aliança. E então, nessa altura, o Senhor já tinha feito este pacto da aliança da circuncisão com Abraão, e Abraão já tinha se circuncidado a ele e o seu primeiro filho Ismael, que na altura tinha 13 anos. Então é assim que quando nasce Isaac, com os 8 dias de vida, ele também circuncida Isaac. Depois disso, Isaac já um pouco novo, já ser rapaz, o Senhor volta a aparecer a Abraão para lhe pôr à prova a fé de Abraão, para pôr à prova a fé de Abraão, porque isso fazia parte de um plano que Deus tinha para com Abraão. O Senhor diz assim: pega no teu filho, no teu único filho. Nessa altura, Isaac já vivia só com Abraão, porque a Sara já tinha exigido que Abraão expulsasse Ismael e Agar. Então, isso entristeceu Abraão, mas depois o Senhor apareceu a Abraão e disse: faça tudo o que a tua esposa diz. Eu vou abençoar, do mesmo modo vou abençoar o teu filho Isaac, também vou abençoar o teu filho Ismael. Então Abraão assim obedeceu. E ele ficou só com o seu filho Isaac. Então o Senhor diz: pega no teu único filho, a quem tanto amas, o Isaac, e vai à região de Meriá, onde oferecerás em holocausto num dos montes que eu te indicar. Oferecer a quem? Para oferecer o único filho que ele tanto ama, para oferecer em holocausto ao próprio Deus. Então, Abraão, movido pela fé, estamos no versículo 2, capítulo 22, ele organiza de uma forma meticulosa, zelosa e com todo o detalhe esta ordem que o Senhor lhe deu, em que o Senhor estava a pôr à prova a fé de Abraão. Ele levou consigo 3 escravos, o seu filho Isaac. Ele levava fogo na mão, levava o cutelo na mão, Abraão levava o fogo, o cutelo, e caminharam a distância até este monte, esta região de Meriá. Esta distância, esta viagem levou 3 dias. Quando eles já estavam a aproximar-se para o monte Meriá, Abraão, reconhecendo que aquele era o sítio que iam, então Abraão disse aos escravos: vocês fiquem aqui, esperem, eu vou avançar com o jovem, com Isaac. Então ele entrega, neste caso, Isaac a lenha, e o Abraão fica com o fogo e o cutelo. Quando estão a caminhar, o seu filho Isaac, na inocência, pergunta: pai, temos o fogo, estamos a ver o altar, mas falta o holocausto. Cadê? Onde é que está o holocausto? Então Abraão responde para Isaac e diz: Deus proverá. E caminharam. Chegado ao local, Abraão ergue o altar para sacrificar o próprio filho, amara o próprio filho Isaac. Isaac não ofereceu resistência a isso. E quando Abraão levanta um instrumento para sacrificar o próprio filho, houve uma voz do alto do próprio Senhor. Diz: Abraão, Abraão, 2 vezes em forma de um duplo apelo. Abraão, Abraão, não faças mal ao rapaz, não lhe toques, porque eu já vi que tu me temes. Eu já vi que tu me temes. Então, Abraão, quando ouve isso, obedece, faz assim um olhar de relance ao lado, vê um carneiro amarrado numa árvore. Então ele vai amarrar 2 chifres numa árvore, vai ter aquele camelo e oferece aquele carneiro como holocausto. Tendo-se cumprido isto, essa questão que se refere que como Abraão tinha que sacrificar o único filho que ele tanto ama, o filho da promessa que ele tanto esperou, que prefigura o próprio Cristo. E Isaac não ofereceu nenhuma resistência ao pai quando deixou-se amarrar como um cordeiro
e fez o local sem saber o que ia acontecer, mas somente movido pela fé e obediência ao próprio pai, e o pai também em obediência a Deus, a quem lhe chamou e confiou este chamado, e que neste momento estava a provar a fé de Abraão. Então, passou o tempo, Isaac cresce. Sara perde a vida, já com a idade de mais ou menos 130 anos. Se vê que Abraão tinha mais ou menos 140 anos. Nessa fase, então, Abraão já estava preocupado, porque se vê que a sua vida, a sua idade estava a avançar e os seus dias de vida na terra estavam a aproximar-se para o fim. Então, Abraão começou a preocupar-se sobre a questão da sucessão, transmissão daquela aliança que ele tinha feito com Deus. Então é assim que Abraão preocupa-se com a descendência de Isaac e vê que não. Tenho que, enquanto ainda tenho saúde, tenho consciência, tenho forças, tenho que fazer a minha parte para podermos encontrar uma esposa para o meu filho Isaac. Então Abraão manda chamar o servo que ele mais confiava, o servo mais antigo dos que ele tinha. Chama este servo e diz-lhe para colocar a mão dele sobre a coxa de Abraão. Isso significava fazer um juramento. E ele diz assim: quero que jures pelo Senhor que não escolherás para o meu filho uma mulher cananeia. Isto é uma mulher do meio daquela região que Abraão estava a ver. Abraão estava vendo uma terra estrangeira. Foi a terra estrangeira que o Senhor disse que haveria de lhe dar por herança. Então Abraão, em obediência à aliança que tinha com Deus, ele não queria que seu filho Isaac tomasse por mulher uma daquelas mulheres daquela região, porque eles ali eram peregrinos e eram estrangeiros. Então diz assim: irás à minha terra, à minha família, e nela escolherás mulher para o meu filho Isaac. E assim parte, e depois o servo diz assim a Abraão: e se eu for encontrar a mulher e a mulher não aceitar vir, o que é que eu faço? Então Abraão deixou claro: o meu filho não pode voltar para a terra dos pais, porque ele estava a recordar-se do chamado. A aliança que era que ele saísse de trás, fosse para frente, para a terra que o Senhor haveria de indicar. Então o servo sai, dirige-se para a terra do irmão de Abraão, Nor. Abraão tinha 2 irmãos. Tinha Arã, que gerou Ló, mas Arã morreu ainda cedo. Depois tinha um outro irmão chamado Nor. Este irmão, chamado Nor, teve filhos, 8 filhos. Um desses filhos chamava-se Betuel. Se vê que Betuel equivaleria a sobrinho de Abraão e primo, neste caso, de Isaac. Por sua vez, Betuel teve filhos. Então, Abraão diz ao seu servo para irem para a terra do irmão Nor. Diz: vai para a minha terra, para a minha família, vai escolher lá uma mulher para o meu filho Isaac. E o servo faz para aquela zona, mas o servo, quando está a aproximar-se daquela zona, ele faz uma intercessão ao Senhor e pede para que o Senhor fosse adiante dele e fizesse a providência divina. De tal força que quando ele chegasse a um poço, a mulher que se aproximasse daquele poço e que ele pedisse a ela que lhe desse de beber para tirar a sede, e essa mulher lhe desse um cântaro para ele tirar a sede, e depois também para além dele tirar essa sede também dos camelos, aquela que seria por sinal a mulher que Deus tinha predestinado, a tal providência que o Senhor tinha predestinado para Isaac. Então o servo aproxima-se ao tal poço e ficou ali parado, quieto, a observar. E naquela hora, já ao entardecer, ao fim do dia, era a hora que o povo acorria para aquele poço para ir colher água. Então é assim que a Rebeca, filha de Betuel, vai para aquele poço. Então, ela chegando àquele poço, o servo diz a Rebeca: peço que me deixe água para beber. Então ela, sem hesitação,
pegou o seu cântaro, tirou água e deu ao servo de beber. Depois ela disse, também agora vou tirar mais água para dar aos seus camelos. Então Betuel ficou muito comovido com isso e tirou uma aliança e tirou também uma pulseira e ofereceu aquela moça, a Rebeca, porque quando saiu o servo de lá, Abraão deu-lhe muitos bens para ele levar como presente para oferecer à mulher em forma de sinal de compromisso com aquela mulher e também a família daquela mulher. E depois o servo pergunta a Rebeca, por acaso, quem tu és? Quem são os teus pais? E ela diz, meu pai chama-se Betuel. O servo pergunta, por acaso na tua casa não tem um local para hospedar-nos? Então Rebeca sai, vai para casa para anunciar isso que tinha acontecido. Chega lá e encontra o seu irmão Labão e ela conta aquilo tudo que tinha acontecido. Então o irmão Labão saiu juntamente com Rebeca para ir receber este servo e convidá-lo para a sua casa. Quando chegam lá à casa, o servo encontra Labão e o filho da Rebeca, Betuel, e ele contou tudo aquilo que tinha acontecido, a dizer que ele era servo de Abraão, Abraão era o seu amo, alguém que o Senhor tinha lhe prosperado bastante, que tinha um único filho e que ele estava preocupado em encontrar uma mulher que fosse da mesma fé com o seu filho para poderem dar continuidade ao plano de Deus de salvação. Então, eles ficaram também muito comovidos. E o servo disse, mas antes de qualquer coisa, eu quero que se faça este pacto, esta aliança, para que eu saia daqui confiante de que a minha missão foi cumprida. Porque eu fiz um juramento com Abraão. Quando pus a mão nas costas dele, isto é um juramento que eu fiz com ele. Então, eu tenho que ter a certeza que isto vai correr conforme planeado. Então, é assim que o pai da Rebeca, Betuel, acolheu, aceitou aquele pedido de compromisso e chamou a Rebeca, porque eles pediram para descansar, dia seguinte eles queriam já partir, já com a Rebeca. Então, o pai da Rebeca diz que não, ela tem que ficar aqui pelo menos 10 dias. Então, o servo diz que não, é muito tempo, 10 dias, é muito tempo. Senão, o meu senhor lá vai ficar muito preocupado. E era desejável que ela fosse já agora, voltasse comigo. Então, o pai da Rebeca chama ela e pergunta a ela à frente dela. Queres, Janus, consentes ir com eles agora? Ela disse que sim, consinto. Então, saiu Rebeca juntamente com algumas acompanhantes também, no caso, algumas escravas, e vão para a terra que estava Isaac. Ao aproximarem-se, Isaac percebe-se que está a vir uma visita. E, neste caso, a Rebeca também percebeu-se que estava ali alguém. E ela pergunta, ou seja, quem é aquele homem? Então, disse, aquele é que é o filho do meu amo. Então, a Rebeca desceu com um véu e aproximou-se a Isaac, ao que Isaac recebeu a ela e meteu-a na tenda da sua mãe Sara, que já tinha falecido. E diz a palavra que quando Isaac recebe a Rebeca e entra com ela dentro da tenda da sua mãe, Isaac ficou mais conformado, porque ele ainda sofria as dores da perda da sua mãe Sara. Nessa fase, quando eles juntam-se e casam, Isaac tinha 40 anos, a idade de 40 anos. Okay? Então, porque Rebeca também era estéril, digo também porque a mãe de Isaac era estéril, Sara. Então, a esposa que coube a Isaac e Rebeca também era estéril. Então, por esse fato, Abraão pediu proteção ao Senhor, orando e intercedendo ao Senhor, para que a sua mulher concebesse. E quando Isaac já tinha idade de 65 anos, você vê que Isaac esperou 25 anos. Não, quando Isaac tinha idade de 60 anos, não 60 anos, você vê que Isaac esperou 20 anos.
Rebeca ficou mesmo grávida, concebeu e enquanto ela era grávida, no seu ventre começou a sentir uma luta. E ela pensou para com Deus, se eu tive que esperar todo esse tempo, por que agora os meus filhos têm que lutar? Ela não estava a perceber o que estava a suceder-se. Então o Senhor lhe diz que dentro de ti virão 2 nações. E dessas 2 nações, o mais velho vai servir ao mais novo. Isso é Deus que revela a Rebeca. Com efeito, nascem os filhos gêmeos. Saiu primeiro Esaú, ruivo, peludo, gostava de caça, e assim Esaú colhia os amores do seu pai Isaac. Isaac apreciava, gostava de Esaú pelas suas características físicas, pelo seu hábito, esta característica, ser da caça. Por seu lado, o seu irmão Jacó, que nasceu agarrado ao calcanhar de Esaú enquanto gêmeo, era mais calmo, sereno e gostava de ficar em tendas. Por este perfil, granjeava mais simpatia da parte da sua mãe, Rebeca. Então, eles cresceram. Certa vez, volta ao seu irmão Esaú da caça. Chega a casa cheio de fome e encontra o seu irmão Jacó a preparar um guisado. E ele diz ao seu irmão, estou com muita fome, serve-me lá essa refeição. Então Jacó diz, eu posso te servir essa refeição, mas por sinal tens que me dar tu o direito da primogenitura que tu tens. Esaú diz, eu estou quase para morrer. De que me vale morrer ao perder o meu direito de primogenitura? Ficas tu com o direito de primogenitura, dás-me de comer porque eu estou com fome. E realmente Jacó serviu o prato de lentilha. Esaú, movido por um interesse imediato, vendeu uma promessa de primogenitura para satisfazer uma necessidade pontual. É assim que Esaú perde o direito de primogenitura porque ele não valorizou a primogenitura em detrimento daquilo que ele sentia pontualmente, que era a fome. Perde o direito da primogenitura e atribui a Jacó, que compra de uma forma fraudulenta este direito do seu irmão Esaú. Ocorrido isso, então é sabido que depois Esaú entristeceu-se profundamente, arrependeu-se, mas já era tarde e, movido pela fúria, quis ir por cima do seu irmão. Então a sua mãe Rebeca aconselha Jacó para lhe proteger a vida, que ele fugisse dali e fosse para a terra do irmão dela, Lobão. E saiu Jacó saiu. Voltando para Isaac, então o Senhor finalmente aparece a Isaac, porque até aqui em nenhum momento vemos Deus a falar diretamente com Isaac. Mas neste momento aqui, em que o Senhor atribuiu uma promessa a Isaac, foi o momento em que o Senhor, de acordo com as Escrituras, disse a Isaac. E diz assim, o que acontece é que, de repente, veio uma fome para aquela zona e Isaac estava a viver em Gerar. Gerar era uma zona que tinha um rei chamado Abimeleque, que dominava aquela zona, eram filisteus. Então, houve uma fome naquela zona, tal como uma fome que Abraão teve na altura que desceu para o Egito. Passado tantos esses anos, quase 80 anos, voltou a surgir uma outra fome. Isaac já era adulto nessa altura. Então aparece Deus a Isaac, diz a Isaac, não desças ao Egito por causa da fome, não vais ao Egito. Permaneça na terra que eu te indicar. É a ti, Isaac, e a tua descendência que eu darei toda esta terra e cumprirei. Porque isso é por causa do quê? Um juramento. Deus estava amarrado a Isaac por causa do juramento que tinha feito com o pai dele, Abraão.
diz assim: cumprirei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. E realmente Isaac obedeceu, permaneceu ali naquela terra de Gerar. E certa vez a esposa do Isaac, Rebeca, quando ele conheceu, na verdade Rebeca era sobrinha do Isaac, porque Rebeca é filha de Betuel que é primo do Isaac. Então ela era bela, de uma boa aparência, bonita, e era virgem quando ele conheceu a ela. Então ele estando aqui já nesta zona, por ocasião desta fome, certa vez o rei dos filisteus, Abimeleque, vê Isaac a acariciar a Rebeca. Ele chama Isaac, diz: por que tu disseste que esta é tua irmã? Porque Isaac mentiu lá, combinou com a sua esposa Rebeca, a dizer que se perguntarem o que nós somos um ao outro, vamos dizer-lhes que somos irmãos, porque senão eles podem me tirar a vida por tua causa. Só que, certa vez, este rei Abimeleque fica a observar Isaac acariciar Rebeca, e ele chama Isaac, diz: mas por que disseste-nos que é tua irmã? Ela. Então Isaac justificou-se: porque eu tinha medo que vocês me tirassem a vida. É por essa razão que eu disse que ela é minha irmã. Então o rei Abimeleque ficou muito triste, disse: olha, por pouco eu ou qualquer um de nós poderia desejar a tua esposa. Veja lá que mal tu ias nos fazer. Então Abimeleque expulsa Abraão dali. Primeiro avisou todo o povo: ninguém toca a mulher dele, para que nenhum mal nos suceda. E depois expulsou Isaac e sua esposa Rebeca daquela zona. Então Isaac partiu com os seus bens, com as suas propriedades que eram avultadas, e começou a procurar por aqueles poços que o seu pai Abraão tinha herdado, mas que os filisteus tinham tapado. Então Isaac começou por semear naquelas terras, e aquelas terras começou a germinar 100 vezes mais aquilo que ele estava a semear. Continuou Isaac a andar e começou a abrir poços. Só que os filisteus recuperavam. O primeiro poço foi o poço das contendas, porque os filisteus reivindicaram. Mas depois de Isaac não se foi rogado, continuou a caminhar, encontrou o segundo poço, que é o poço das bênçãos. Ele abriu esse poço, continuou a andar. É quando os filisteus de Abimeleque, apercebeu-se que Isaac é uma pessoa abençoada. Então ele, Abimeleque, mais um outro seu amigo, seu servo, decidem ir ter com Isaac para pacificar, para fazer um acordo, porque ele antes tinha expulsado Isaac. Então percebeu-se que Isaac era uma pessoa próspera. Então ele vai ter com Abraão e diz: porque é evidente que o Senhor está contigo. Esta evidência foi perceptível porque tudo aquilo que Isaac tocava multiplicava-se. Toda a terra que ele pusesse os pés estava-se a cumprir a promessa que Deus tinha feito a Abraão. Então eles dizem: porque é evidente que o Senhor está contigo, queremos fazer uma aliança contigo. Tu agora és o abençoado do Senhor. Então eles acabaram por fim fazendo um pacto, uma aliança de não agressão, uma aliança de paz, de pacificação, e juraram Isaac não agredir aos filisteus, e os filisteus também não agrediram Isaac. Então naquele dia Isaac fez um grande banquete para os filisteus, eles comeram, beberam, depois no dia seguinte despediram-se e passaram a observar aquele pacto de paz. Chegado a este ponto, deixem ficar os vossos comentários, ou melhor, abre-se a parte das questões, dúvidas, sugestões, críticas, para podermos desenvolver a nossa conversa. Muito obrigado. Rapaz, tenho duas perguntas. Por que Isaac prosperou em
Gerar. Por que os filisteus entulharam os poços? O porquê da aliança de circuncisão? Estou a perceber. Será que estamos nos últimos dias? Porque hoje as crianças fazem a sua vontade e não dos pais, como fez o Isaac de obedecer tudo o que o pai dizia. Por que Isaac não forneceu resistência? Teria idade suficiente para entender uma obra de Deus? A nação que proviria do Ismael, segundo filho do Abraão, seria uma nação de Deus ou temente a Deus? Em que momento Esaú serve a Jacó? Eu gostaria porque o Esaú e Jacó representam duas nações. O Abraão teve 2 filhos. Por que o Isaac é o filho da promessa? Sendo que Deus prometeu a Abraão que os 2 filhos seriam abençoados da mesma forma. Qual foi o papel que o Isaac desempenhou no processo ou no processo de cumprimento da promessa que Deus fez ao Abraão? E também gostaria de perceber muito bem qual é a promessa que Deus, em forma sintética, fez ao Isaac. Será a continuação da mesma com o pai ou renovou de uma outra forma? Queridos irmãos, muito obrigado pelas questões que foram colocadas sobre esta nossa reflexão. São todas elas muito ricas e que se enquadram muito bem para dar extensão ou continuidade ou aprofundar este tema. Primeira questão, por que Isaac prospera em Gerar? Isaac prosperou em Gerar porque esta fora a promessa que Deus fez a Abraão, que ele iria prosperar em terras vizinhas, em terras estrangeiras, né? Em terras que ele haveria de indicar. E também pelo fato de, por sua vez, o mérito também do próprio Isaac. Foi o próprio Isaac também ter observado e obedecido a tudo quanto o Senhor lhe dizia. Porque quando ele quis descer ao Egito por causa da fome, o Senhor disse a ele: não desças ao Egito, fica aí, fica na terra que eu vou te indicar, porque é essa terra que tu e a tua descendência irão herdar. Não é? Então foi o cumprimento da promessa, foi a obediência de Isaac. Porque os filisteus entulharam os poços. Esses poços, Abraão, quando erguia esses poços, ele depois punha altares, atribuía nomes, né? Que ficavam eternizados como sinais da manifestação do poder do Senhor, a glória do Senhor. Então os filisteus entulharam os poços precisamente para secar esta promessa ou sabotar este trabalho que Abraão fazia em nome do Senhor, porque Abraão prosperou porque observou e obedeceu aquilo que o Senhor fazia. Então aquela era glorificar o nome de Deus, estava a glorificar o próprio Deus. Os filisteus, por serem rebeldes para com Deus, movidos por outros interesses, então eles, do contrário, entulharam os poços para não serem poços de Abraão, por assim dizer. Por que a aliança da circuncisão? A aliança da circuncisão é designada de aliança perpétua. Antes do Senhor estabelecer esta aliança da circuncisão, a circuncisão era um ato que os homens faziam já em idade adulta para procriarem-se. Deus, quando aparece a Abraão e faz uma aliança com Abraão, era para que Abraão prefigurasse como o pai de muitas nações. Então, é a aliança da circuncisão, porque foi o sinal que o Senhor queria que se estabelecesse com o seu povo, que seria ter até os 8 dias de vida todo homem que nascesse na casa de Abraão,
quer fosse descendente de Abraão, quer fosse escravo, quer fosse estrangeiro naquela terra, todos deveriam fazer a circuncisão ao 8º dia. Isso depois ficou escrito por lei quando foi dado a Moisés. Mas por que circuncisão? É porque circuncisão vai prefigurar a forma pelo qual o Senhor haveria de sinalizar ao seu povo, de forma que o Senhor iria tornar o seu povo altamente fecundo, torná-los com uma alta taxa de fecundidade para eles poderem se multiplicar. Esta aliança aqui chamou-se circuncisão, foi realmente a circuncisão, mas a circuncisão passou a ser um nome, uma denominação, mas é a mesma aliança que o Senhor tinha feito com Adão e Eva e depois com Noé e seus filhos. Então, esta aliança ficou em definitivo com Abraão, na forma de aliança de circuncisão, aliança perpétua, recuperando a tradição sacerdotal. Será que estamos nos últimos dias? Por que razão as crianças são desobedientes, diferentemente de Isaac, que tinha um espírito de obediência e não ofereceu nenhuma resistência ao seu pai quando estava-lhe a amarrar? Mesmo até antes de amarrar já foi o último ato. Tudo iniciou mesmo antes, quando o Senhor disse a Abraão e disse a Abraão: quero testar a tua prova. Quem começou por obedecer não foi o filho, foi o próprio Abraão. O Isaac, sendo a semente de Abraão, que saiu das entranhas de Abraão, porque o Senhor disse a Abraão: eu vou estabelecer um pacto contigo e com a tua descendência, mas uma descendência que há de vir das suas entranhas. Então significa que Isaac herdou esse caráter de Abraão. Então Isaac é obediente tanto quanto o pai é obediente a Deus. Por que Isaac não ofereceu resistência? Isaac não ofereceu resistência porque, de acordo com o texto bíblico, de acordo com uma reflexão, um sentido teológico, o Abraão prefigurou o holocausto que o Senhor queria ver em forma de sacrifício a Abraão para que ele provasse a sua fé. Quando eles estão a caminhar, o seu filho Isaac diz: pai, temos fogo, temos o altar, temos a lenha, onde é que está o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá. É a providência divina, esta providência divina, porque Deus disse a Abraão: leva o teu único filho, tu tanto ama. Então essa providência divina foi aquele cordeiro que estava ali amarrado quando Abraão queria executar o seu filho, que depois veio plenamente na forma do próprio Cristo, que foi o Filho unigênito de Deus enviado para a nossa terra, que também, tal e quanto Abraão, também Deus se ofereceu, se voluntariou à cruz. Então, este caráter de Isaac, da obediência e de não oferecer resistência, prefigura a linhagem da aliança perpétua que Deus estabeleceu. É desta linhagem que vem Cristo. A nação que provinha de Ismael é uma nação temente a Deus. Esta nação é sim temente a Deus. Esta nação, Ismael, tanto quanto Abraão, também fora abençoado e tomou posse das heranças prometidas a Abraão. Porém, dos dois filhos, tinha que haver um que haveria de dar continuidade à aliança com o próprio Deus. Porque Deus já aparece a Abraão, depois dos filhos de Abraão, há um que Deus haveria de aparecer para ele para dar continuidade e assim sucessivamente. Então, dos filhos que Abraão teve, importa dizer que Abraão não teve somente 2 filhos. Depois de Abraão, depois de morrer Sará, Abraão teve mais outros filhos. Disse que aos outros filhos, todos os filhos de Abraão, Abraão deu presentes, deu bens, deu posses, mas a Isaac deu a herança. Porque não era a herança do próprio Abraão, era a herança do próprio Deus. E a herança, neste caso, não são só os bens, é a bênção. Deus deu a bênção, transmitiu a bênção ao Isaac. Em que momento Esaú serve a Jacó? Esaú
serve a Jacó desde sempre, desde que Jacó recebeu a herança da primogenitura. Primeiro por direito, quando o próprio Esaú vendeu. Depois Esaú se arrependeu. Então, quando ele se arrepende amargamente, fica com raiva do Jacó. Então, a partir daquele momento, Esaú começou a servir a Jacó. Jacó teve que partir dali para salvar a própria vida, para se proteger, mas também foi no caminho de Jacó a fugir do irmão que Deus desceu para Jacó. Quando Jacó, pelo caminho, cansado, puxa uma pedra, põe a pedra e recosta essa pedra para descansar. Foi naquele momento em que Jacó, a descansar encostado àquela pedra à noite, que o Senhor desceu para Jacó e fez aliança com Jacó. Porque Esaú e Jacó representam duas nações, dois povos, duas nações, mas são irmãs essas nações, dois povos, tal como Esaú e Jacó também são irmãos. Então, eles representam duas nações porque eles, apesar de serem irmãos, conflituaram desde o ventre da mãe. Eles começaram a conflituar. Reparem que também Abraão, em algum momento, houve indícios, resquícios de conflito entre Abraão e Ló, e seu sobrinho. Abraão, quando se apercebeu disso, chamou o sobrinho. Quem estava a criar esta clivagem, esta confusão, não eram eles os dois. Eram os pastores dos rebanhos dele. Mas aquilo ia começar confusão para atingir a eles. Foi quando Abraão, apercebendo disso, chamou Ló. Disse: nós somos irmãos. Ló era sobrinho dele. Disse: nós somos irmãos. Você vê o que? Somos do mesmo sangue. Somos irmãos nesse dia, somos do mesmo sangue. Não convém lutarmos. Não fica bem, somos irmãos. Então, escolhe para onde queres ir. Esta terra está pequena, não é porque a terra é pequena. A terra ficou pequena porque nós temos muita coisa. Então, para não conflituarmos, escolhe. Queres ir para a direita ou para a esquerda? Se eu escolher esquerda, eu vou para a direita. Se eu escolher direita, eu vou para a esquerda. É nesse sentido. Esaú e Jacó são dois povos, duas nações irmãs, mas que têm um conflito que advém desde o ventre. Não é? Porque são dois chamados também distintos. Porque dentro desses dois, haveria um que iria ser escolhido para dar continuidade da herança que o seu pai Isaac, tinha adquirido do avô deles, Abraão. Abraão para Isaac, então Isaac tinha que transmitir a um desses dois esta herança. Porque Isaac é o filho da promessa, sendo que ambos foram abençoados? O Isaac é o filho da promessa porque o Isaac é o resultado da relação do casamento monogâmico que Abraão teve com Sara. Sucede que Sara era estéril e ainda assim Abraão continuou à espera do filho da promessa. Quando Abraão teve Ismael, por sugestão da própria Sara, o Senhor, quando aparece a Abraão, diz: Abraão, eu vou fazer pai de muitas nações, vou abençoar a ti e a tua descendência. Então Abraão disse: sim, eu já tenho Ismael. Abraão estava resignado, Abraão estava conformado com o filho Ismael. É quando Deus diz: não, não é com Ismael. Ismael, entretanto, eu vou abençoar, porque é teu filho. Eu vou abençoar. Ele será também pai de muitas nações. Dele vão descender também chefes de muitas nações, 12 chefes de muitas nações. Mas não há de ser com Ismael que eu vou fazer a minha aliança. Vai ser com um filho que vai resultar do cruzamento entre tu e Sara. Tu e a Sara. E esse filho vai chamar Isaac, que em hebraico significa aquele que ri. É por isso que quer Abraão, quer Sara. Riram. Abraão riu porque achou aquela promessa extraordinária. Dizem que ele sorriu. Sara ri porque achou que aquilo era impossível. Mas depois, quando o próprio Isaac nasce,
Sara ri, mas já dá alegria. Qual foi o papel de Isaac no cumprimento da promessa com Abraão? O papel de Isaac foi vários, conforme nós vimos. O primeiro papel do Isaac foi a postura que ele teve quando Deus apareceu para Abraão para testificar a fé de Abraão. A atitude de Abraão, de Isaac, de total obediência, de cooperação, de não oferecer resistência, esse foi um dos papéis. O segundo papel foi quando ele, obedecendo ao seu pai, esperou por uma mulher que não fosse daquela terra. Ele esperou por essa mulher que o pai orientou ao seu servo fosse buscar na casa dos pais, na casa das famílias. E ele junta-se a Rebeca, tal e quanto o pai tinha de instruir. Então, esta obediência, depois também é quando o próprio Isaac tem a atitude de, advindo a fome, obedece ao Senhor e não desce ao Egito, permanece naquela terra. É assim que, cumprindo tudo isso, cada passo que foi se cumprindo da sua progressão de fé, é quando o Senhor começou a abençoar muito a Isaac. Ele começou a plantar, as suas colheitas davam 100 vezes mais. Começou a abrir poços, por aí em diante. Qual a promessa que Deus fez com Isaac? A promessa que Deus fez com Isaac foi a mesma que fez com Abraão, mas em particular, a promessa que Deus fez com Abraão é esta. Não deixes, diz assim, é a ti e a tua descendência que eu darei toda esta terra e cumprirei o juramento que fiz com Abraão. Qual é o juramento que fiz com Abraão? Então ele estava amarrado à promessa que o pai tinha feito com Deus. Então foi a promessa que o pai tinha feito com Abraão e a promessa que ele fez com ele próprio. Então isto é que foi a promessa que Deus fez com Abraão. Abraão adquiriu uma promessa que já tinha feito com Abraão e também mais esta promessa que o próprio Deus fez a ele, ao Isaac. Chegados a esse ponto, espero que tenham gostado. Deixem ficar os vossos comentários, dúvidas, sugestões em nossas plataformas. Aplicativo EloApp, página de Facebook Antônio Sendo Oficial, página YouTube Antônio Sendo Oficial e página de Instagram Antônio Sendo Oficial. Um abraço de luz e até breve.